Olá pessoal do YouTube, aqui é o Marcelo Costa e hoje eu vou ensinar como fazer limpeza em placas de memória. Primeiro passo, peça sempre a ajuda de alguém que tem um pouco de conhecimento a respeito de fazer limpeza em placas de memória. Você deve retirar ela com cuidado, sempre pegando assim, nunca toque nos contatos. Pegue ela assim, ó, desse jeito, ó, pegue ela assim e faça a limpeza. Você vai precisar, para fazer essa limpeza, para limpar os contatos da sua placa de memória, uma borracha simples, uma borracha de colégio simples, essa de apagar, tá? Uma borracha simples, você vai fazer a limpeza nas suas placas de memória. Nunca, primeiro passo, sempre desligando o seu computador, o seu PC da rede elétrica. Faça a limpeza, limpe os contatos, faça a limpeza dos contatos com a borracha dos dois lados, tá? Faça a limpeza dos dois lados da sua placa, assim. Nunca toque com a sua mão nos contatos, tá? E faça essa limpeza. Mas com muito cuidado, pessoal, não vai forçar demais, limpe, mas com cuidado. E nunca tire as placas de memória com o seu PC ligado ao seu estabilizador, à sua rede elétrica. Por isso, desligue o seu estabilizador para poder fazer essa limpeza. O que acontece quando o seu computador liga, mas não dá vídeo, não tem imagem? A maioria das vezes é que com o passar do tempo, os contatos da sua placa de memória vão ficando empoeiradas com alguma resina, alguma coisa que interfere nos contatos, os contatos da sua placa de memória. Aí seu computador liga, vai ligar seu computador está ligando, mas não tem imagem, porque muitas vezes ou a placa de memória está em curto ou queimada, tá? Ou simplesmente às vezes é limpeza, fazer uma limpeza com a borracha normal de colégio, essa que a gente usa para apagar, tá? Você vai limpar os contatos dos dois lados, tá? Os dois lados, sem tocar com a sua mão nos contatos. Isso é muito importante, porque a gente toca nos contatos, pode acontecer de danificar a sua placa de memória por estar com energia estática nas mãos. Então, pessoal, peço que faça isso com muito cuidado, sempre pedindo auxílio de alguém, e faça isso por sua conta e risco. Por isso que eu peço cuidado, peço que vocês peçam a ajuda de alguém que trabalhe no ramo de informática, para que possa orientar você a fazer essa limpeza. Não faça se você não tiver não tiver certeza, pessoal. Desculpe meu erro aí, mas eu sou novo na área de fazer vídeo, né, pessoal? Isso aí acontece com todo mundo. Peço que releve meus erros, mas estou tentando melhorar. Eu sou novo no ramo de fazer vídeo, mas eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Então, quando o seu computador liga, mas não dá imagem e fica bipando, se ele está bipando, porque o processador está bem, não é problema com o processador. Se está bipando, geralmente acontece acúmulo de pó, de sujeira que se acumulam nos contatos da sua placa de memória, e isso
faz com que o seu computador não ligue, tá, pessoal? Faça com cuidado, peça sempre auxílio de alguém que possa lhe ajudar. Agradeço a todos, dê um joinha no canal aí, se inscrevam-se e compartilhem esse vídeo. Um abraço a todos e tchau, até a próxima aula.